Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma poderosa oração. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo 1 e versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem e te prometeu ao que ama. Ninguém, sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tentará, né? Até aí a palavra de Deus. Observe que aqui na mensagem, no versículo 12, já fala: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido, né? Mensagem forte da parte de Deus. Mensagem forte da parte de Deus, né? Suporta a tentação. Os cristãos que suportam a provação são verdadeiramente felizes, pois verão o resultado da sua fé alcançada, o seu principal objetivo, né, é a salvação da alma. No entanto, é fácil se manter fiel quando tudo está bem, né? É fácil a gente se manter firme, fiel, quando tudo vai bem, né? Mas eu quero ver quando está passando por alguma situação, né? Mas são nós, nos momentos difíceis, que veremos realmente estamos na fé. Por isso, os que desanimam e desistem não poderá receber a coroa da vida preparada para os que venceram a si mesmo nas dificuldades e se mantém com uma fé viva, inabalável, né? De Deus, como aqui fala, de Deus sou tentado, né? O Senhor Jesus pode nos provar para fortalecer a nossa fé, mas nunca nos tentará ou estimular ao pecado, por ter a natureza santa. Deus não pode fazer mal e tampouco é vulnerável a ele. A tentação vem do diabo, né? O Senhor não tentará ninguém. A tentação, ela vem através do próprio demônio, né? Inimigo da nossa fé, né? Para nos fazer cair, né? Contudo, o cristão tem a força divina para resistir ao mal e fazer o que é certo, né? Assim como fez o Senhor Jesus, quando foi tentado por Satanás durante 40 dias, em que esteve no deserto, né? Tentado pela própria corrupção, tentação e a
atenção por algo condenável, uma motivação interna que inicia para o mal. Normalmente, as pessoas tentado pela própria cobição, né? Pelos desejos e pelo inclinação do seu, né? Do seu coração. Aquilo que atrai será usado pelo diabo como isca para fazer, né, cair em tentação, né? Quando Satanás investe contra uma pessoa para derrubá-lo da fé, ele trabalha com muitas sutilizar, né? Pois assim ele não enxerga as conquistas, né, que virão pelo pecado, né, atingir tanto a sua vida física quanto a espiritual. Diante disso, a responsabilidade de resistir, né, controlar, né, o impulso e dar à própria pessoa. O pecado consumado gera a morte, né? Então, às vezes nós passamos por situação, irmão, difícil. É aí que você observa, né, quem é cristão de verdade. Porque nós observamos aqui, né, no início da palavra de Deus, no versículo 12, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, fala que são bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, né? É bem-aventurado quando você passa por situação difícil e você não abandona de modo algum o Espírito Santo de Deus. Você continua firme ali, você continua plantado na rocha que é Jesus, e você não abandona, né? Mas hoje nós observamos que as pessoas basta ter qualquer probleminha assim, já quer abandonar, né? Já abandona a igreja, já não quer cultuar mais, já não quer mais servir a Deus, como que Deus fosse culpado dos seus problemas. Mas a culpa dos problemas somos nós mesmos, né? Porque a Bíblia diz que ele morreu por nós, por nosso pecado. Ele sofreu, padeceu ali por nós. Nós somos pecadores e ele passou por isso, né? E hoje ninguém quer passar por a prova que for. Qualquer provinha que passar, né, já quer, primeira coisa que quer fazer é abandonar a igreja. O engraçado é que ninguém chega assim para dizer assim, eu estou passando por um problema, eu vou abandonar o mundo para servir a Deus. Não, é ao contrário. Ele deixa de servir a Deus para servir o mundo. E não sabemos que culpa dos problemas não é Deus, é o próprio demônio que atrai. Nós dá lugar e o mal vem sobre nós. Mas Jesus não. Porque a Bíblia diz que Deus veio para dar vida, não para tirar. Quem tira é o próprio demônio. O pai da mentira é o próprio demônio, né? Os pecados, né? Tudo é dele. Então, não tem como você passar por um problema e querer abandonar Jesus, achando que ele que é culpado pelos seus problemas e sendo você mesmo que atraiu, né? Então, é necessário que nós medite na palavra de Deus para nós ficar atento, né, nos problemas que há de vir sobre nós, né? Porque se nós for aqui
lê o livro de Apocalipse, eu sempre relato isso aqui, a gente vai observar que somos bem-aventurados quando nós ouve a palavra de Deus e pratica, né? Bem-aventurado, aqui Apocalipse 1, no seu versículo 3, fala: bem-aventurado aquele que ouve a palavra dessas profecias e guarda, né, as coisas que nela está escrito. Então, o que é que Deus está falando conosco? São bem-aventurados aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Ele guarda aquela palavra ali no coração dele e pratica aquela palavra dele. Porque ainda fala mais aqui no Apocalipse, no livro de Apocalipse, no versículo 8, fala, Apocalipse 1, versículo 8, eu sou o alfa, o ômega e o princípio e o fim, né? Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, é necessário que nós dê ouvido à palavra de Deus. Se nós observar aqui, onde nós estava meditando a palavra de Deus, nós vai ver Deus falar conosco, né, de uma maneira poderosa. Então, nós acabou de ler o livro de Tiago aqui, Tiago 1, versículo 12, que fala: bem-aventurado os homens, né, que suporta. Quando fala os homens, não é só o homem, irmão. É porque a Bíblia não vai dizer bem-aventurados os homens e as mulheres, não vai falar assim. Então a Bíblia fala no plural, todos nós. Nós devemos estar ligado, né, na palavra de Deus, que fala: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que ama. Então, o que Deus promete, Ele faz. Deus promete, Ele faz. É como nós lemos o livro de Apocalipse, né? E entendemos que Ele fala que somos bem-aventurados aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda. E muitos não têm feito isso, irmão. Tem pessoas que nem ouvem a palavra de Deus, quanto mais guardar, né? Ele só precisa de Jesus quando está passando uma situação difícil, está passando por uma luta, aí precisa de Jesus. Está passando por uma provação, né? Porque se você for observar a palavra de Deus, ela deixa bem claro, né? As pessoas não estão nem aí para Jesus. Observe que a palavra diz aqui, ó: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, né, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor te prometeu, né, aos que ama. Ninguém, sendo tentado, diga de Deus: sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tentará, né? Quem tenta não é Deus, irmão. O tentador é o próprio inimigo. Aqui nós lemos o versículo até o 13, mas se nós observar até o 20, fala: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria corrupção, né? Depois, havendo a corrupção concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo
consumado gera a morte. Tá vendo? E o pecado sendo consumado gera a morte. É a Bíblia que fala, né? Não erreis, meus amados irmãos, né? Aqui fala no 16, não errei, meus amados irmãos. O Senhor Jesus pede para você não errar, para que você não venha cair em tentação, né? Todas a obra da viva, né? E todos os dons perfeitos vêm do alto, né? Descendendo do Pai das luzes, né? Em que não há mudança, nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ainda diz mais, ele nos gerou, né? Pela palavra da verdade, para que fomos como primícia das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todos os homens seja pronto para ouvir, né? Tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então, é necessário que nós aprenda mais da palavra de Deus, né? Aqui no livro de Tiago ainda, no seu capítulo 1, no versículo 2, já fala sobre a provação e a tentação, né? Aqui 2, só para nós entrar em oração, fala: meus irmãos, tendo grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência na obra, né? Na obra perfeita, né? Para que, só para encerrar, para que seja perfeito e completo, tá vendo? Sem faltar coisas algum. E se alguém de vós tenha falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, né? Liberalmente, e o não lança rosto e ser lhe dada. Peça a porém com fé e nada duvide, dando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lança de uma parte a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, né? Quando você duvida de algo da parte de Deus, é semelhante à onda do mar. Que, como é que faz? A onda leva de um lado e vem trazendo do outro. Vai para um lado e retorna por outro. Assim é quando a pessoa duvida. Fé é fé, irmão. Se tem fé, tem que ter fé de verdade, né? Não adianta a gente ter uma fé e ir com dúvida, né? Que aqui fala, Tiago 1, versículo 2 fala: meu irmão, tenha grande alegria quando enfrentar várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Essa é a palavra de Deus
para o nosso coração. Vamos entrar na presença dele, agradecer a ele por tudo. Gostaria que você se inscrevesse no canal para nós continuar levando essa palavra até você, né? E Deus abençoando a sua vida e a sua família. Compartilhe essa palavra de Deus para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Gostaria que você fechasse seus olhos agora para falar com o Criador que fez os céus e a terra. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor me deu, por essa noite maravilhosa. E nós estamos aqui na tua presença para clamar, para pedir, para suplicar mais uma vez. Eu te agradeço pelo que o Senhor fez na minha vida e pelo que o Senhor está fazendo também na vida de muitos. Quantos livramentos, quantas bênçãos foi derramada e continua sendo. E que o Senhor venha mais e mais fazer milagre em nossas vidas, derramando a gota do milagre em cada um, em cada família que precisa, neste exato momento, de um milagre. Tanto faz na vida material e espiritual. Talvez essa pessoa está aí deitado porque não consegue levantar, ou está sentado porque não consegue deitar. Um problema na coluna, né? E que o Senhor venha arrancar essa enfermidade. Porque a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores. Mas porque nós somos pecadores, nós padecemos também. Nós passamos por situação que ainda, mesmo assim, nós cremos que o Senhor cura, o Senhor faz milagre. A Bíblia diz que a fé é um fim fundamental das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E nós acreditamos que o Senhor faz milagre na vida do ser humano. E que o Senhor continue fazendo milagre na vida de muitos. Na vida daquela pessoa que acha que não tem mais. Não tem mais jeito. E que o Senhor venha derramar um milagre na vida dele e na vida dela. Opera maravilha, repreendendo enfermidade, repreendendo o espírito imundo, da briga, da contenda, do acidente. Venha jogar por terra todo o mal, toda a incredulidade, toda a tentação maligna. O Senhor venha desfazer e jogar por terra em nome de Jesus Cristo. Operando e mais é o que nós pedimos e te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Que nós possamos ficar firme na presença do Espírito Santo de Deus, né? Vamos ficar sempre na oração, no jejum e buscando a Deus. Gostaria que você compartilhasse essa mensagem, essa oração, para que outras pessoas pudessem ouvir também, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, na presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.